Então a gente tem que ter essa percepção. Eu não posso me desvincular do meu eu futuro. Eu tenho que proteger esse eu futuro. Eu tenho que pensar nele continuamente. Eu tenho que encarar esse meu processo. E a gente se programa baseado nisso aqui. Eu me programo baseado nesses 4 capitais, aqueles do envelhecimento ativo, capital saúde, o capital social, o capital aprendizado, o capital financeiro. Eu me programo mudando a percepção que eu tenho da minha velhice, a percepção que eu tenho da velhice do outro. E eu me programo tendo propósitos. Eu tenho que ter um propósito que me faça sair da cama todos os dias, porque isso é viver. Falando do capital saúde, eu trouxe aqui essa imagem que são considerados os 8 essenciais da vida. Isso aqui é retirado da Sociedade Americana de Cardiologia, e ele fala aqui, mostra que os 8 essenciais da vida em relação à saúde são o quê? Controle da pressão arterial, controle da glicemia, controle do colesterol, estar no peso adequado, não fumar, não beber, praticar exercícios físicos regulares, e aí nós temos o último capital adicionado, que é o dormir bem. Hoje em dia o sono está se mostrando cada vez mais relevante no processo de saúde e doença. Mas a gente não pode esquecer essa parte que está aqui em cima, que é a saúde psicológica, e que a gente deve pautar em quê? Uma meditação, gratidão, otimismo e o senso de propósito. E diminuir aquelas coisas que nos tornam mais ansiosos, pessimistas e deprimidos. Falando de alguns desses assuntos, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre alguns hábitos. A questão do sedentarismo, da dieta pouco saudável, do fumo, da ingesta alcoólica e do sono. Então a gente pega aqui as taxas de sedentarismo no mundo. Sedentarismo é aquela pessoa que não pratica atividade física de uma forma regular. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos, no mínimo, praticar 150 minutos de atividade física por semana. Ou seja, 30 minutos por dia. Isso é o mínimo. O que a gente percebe é que as taxas de sedentarismo... O que está? Um pouquinho só que passou... Você pode voltar para mim 2? Por favor. Aqui está ótimo. As taxas de sedentarismo aumentam à medida que nós ficamos mais velhos. E é justamente quando a gente fica mais velho que a gente precisa praticar mais atividade física. Porque a partir dos 30 anos de idade a gente começa a perder músculo. E músculo é essencial para a vida. Se eu não tenho músculo, eu não consigo levantar da cadeira. Se eu não tenho músculo, eu não consigo sair de onde eu estava e estar aqui hoje presente. Se eu não tenho músculo, eu não consigo fazer aquela atividade que ele fez com vocês hoje, no início da manhã. Vamos praticar um pouco de atividade física. Músculo é fundamental. Então, eu preciso praticar atividade física, porque normalmente a gente começa a perder massa muscular a partir dos 30 anos de idade. A gente só ganha exercitando, só deixa de perder exercitando. E aí nós temos isso aí, um aspecto que mostra os benefícios da prática de atividade física. Eu praticar atividade física diminui o meu risco de ter um infarto, diminui o meu risco de ter pressão alta, de ter diabetes, de ter obesidade, diminui o risco de eu ficar com doença de Alzheimer, outro tipo de demência. Praticar atividade física aumenta a minha longevidade e diminui o risco de eu ficar incapacitado. Então são inúmeros os benefícios associados à prática de atividade física. Mas qual seria o melhor exercício? E aí nós temos que ter uma combinação de exercícios. Não adianta somente eu correr. Eu tenho que pensar também no meu músculo. Então eu tenho que fazer não somente o exercício que melhora a minha capacidade
cardiorrespiratória, mas também que faça com que aquele músculo torne-se mais saudável, mais funcional. Então eu tenho que fazer um pouco de exercício resistido de força. Eu tenho que fazer um exercício que faça com que a minha atividade aeróbica aumente. O que é isso? Eu estou andando, eu vou aumentar mais a velocidade daquele passo, durante um período de tempo determinado. Eu vou fazendo essa intercalação entre esses dois tipos de exercício. Mas eu tenho que fazer os exercícios que não coloquem em risco de eu ter algum tipo de lesão. Eu tenho que fazer um exercício que melhore a minha estabilidade, que melhore o meu equilíbrio. Porque o equilíbrio a gente começa a perder a partir do momento que a gente começa a envelhecer, e quando a gente perde o equilíbrio, a gente aumenta o risco de queda. E queda é uma das principais causas de institucionalização, perda da funcionalidade, dependência e morte. Então eu tenho que pensar nisso. E, sobretudo, eu tenho que pensar que eu tenho que realizar esse exercício de uma forma regular.